Bem-vindos ao canal Filmes Muito Raros. Neste vídeo vamos conhecer a vida do ator Gary Cooper, uma das lendas do cinema americano. Ele foi um aclamado galã durante toda a sua carreira, que se estendeu desde o final do cinema mudo até o final da Era de Ouro clássica. Possuía uma gama de performances que permitia atuar na maioria dos gêneros cinematográficos. Um ícone de masculinidade em Hollywood. Boa sessão! Em 1901, nasce Frank James Cooper, em Helena, Montana, Estados Unidos. Foi o caçula de dois irmãos, filhos de pais ingleses, Alice e Charles Henry Cooper. Seu irmão Arthur era 6 anos mais velho. Seu pai, um advogado fazendeiro e juiz da Suprema Corte de Montana. Em 1906, Gary estudou na Escola Central de Helena. Sua mãe queria que seus filhos estudassem na Inglaterra. Então, em 1909, foram para Bedfordshire, terra natal de seu pai, e morando com primos dele, ingressaram na Dunstable Grammar School, onde estudou História, Latim, Francês e Inglês. Em 1912, retorna aos Estados Unidos e, em Montana, continua os estudos na Johnson Grammar School e na Helena High School até 1918. No ano seguinte, frequentou a Gallatin County High School em Bozeman, também em Montana, onde iniciou o seu interesse pela arte. Em 1922, matriculou-se no Grinnell College, em Grinnell, Iowa, onde ficou até 1924. Nesse período, trabalhou no Parque Nacional de Yellowstone como guia turístico. Voltou para Helena, onde vendia cartoons editoriais para um jornal local. No mesmo ano, mudou para Los Angeles, com seus pais trabalhando em empregos diversos, quando encontrou 2 amigos que faziam figuração em pequenos estúdios de cinema. Foi quando conheceu o cowboy de rodeio J. Slim Talbot, que o apresentou a um diretor de elenco, iniciando no cinema com pequenos extras, aos 23 anos de idade. Talbot tornou-se um grande amigo e durante 3 décadas chegou a ser seu dublê. Nessa época mudou seu primeiro nome para Gary, por sugestão de seu agente, Neal Collins, cuja cidade natal era Gary, em Indiana. Gary Cooper começa a aparecer em um faroeste em 1926, The Winning of Barbara Worth. No Brasil, Beijo Ardente.
ao lado de Ronald Colman, ainda no cinema mudo. Chamava atenção estrelando com vários desempenhos dignos de Oscar. Em 1927, ainda desconhecido, conseguiu um pequeno contrato com a Paramount, até que a atrevida atriz Clara Bow ficasse de olho nele, dando-lhe um pequeno papel na comédia It. No Brasil, O Não Sei Que das Mulheres. Depois, Children of Divorce. No Brasil, Filhos do Divórcio. E Wings. No Brasil, Asas. Projetando Gary cada vez mais. Até que, em 1929, brilha no Faroeste, The Virginian. No Brasil, Agora ou Nunca. Foi o seu primeiro filme falado. Temeroso com o resultado da sua voz nas telas, este trabalho o transformou em um protagonista promissor, que seguiu em uma brilhante carreira no mundo do cinema. Um grande sucesso, dirigido por Frank Capra. É uma narrativa sobre um humilde escritor de contos do interior, personificado por Gary Cooper, que herda uma fortuna e vai a Nova York administrá-la. Acaba decidindo dar dinheiro para os mais necessitados. Então, sua sanidade é questionada por advogados aproveitadores. Uma repórter, interpretada pela talentosa Jean Arthur, se envolve com ele, somente por estar atrás de uma boa história para seu jornal, e o deixa extremamente desiludido, pois apaixona-se por ela. A simplicidade do personagem de Gary marca o filme, com uma ingenuidade utópica. Recheado de cenas memoráveis, é uma obra-prima obrigatória. O já consagrado Gary Cooper vive o famoso herói, personagem real e lendário do Velho Oeste, Wild Bill Hickok, ao lado da igualmente real e lendária Calamity Jane, personagem da divertida Jean Arthur. Sua aliada e namorada tentam combater uma revolta dos índios, em conjunto com os lendários Buffalo Bill e o General Custer. Uma excelente aventura no Velho Oeste, que inclui romance e muita ação. Cenas de humor e grandiosidade, graças ao carisma do casal principal. Um dos maiores sucessos do ano, clássico pouco lembrado, do grande diretor Cecil B. DeMille, que vale a pena ver. Filme de ritmo rápido e diálogo ágil. Gary Cooper dá vida a um milionário americano que já se divorciou 7 vezes e se casa pela 8ª vez com uma francesa, personagem de Claudette Colbert, filha de um marquês falido. Ela o ama, mas não quer ser tratada como as outras, quando descobre o passado do marido e recusa consumar o casamento fingindo um romance com um amigo.
Personagem do ainda jovem e divertido David Niven, Gary mostra a sua veia cômica e romântica, fugindo um pouco do seu personagem mais característico, o herói do Velho Oeste, com um texto afiado do genial Billy Wilder. O filme é dirigido pelo ótimo Ernest Lubitsch, que mantém sua marca com propriedade nesta engraçadíssima comédia. Com um elenco de primeira linha, é um clássico de aventura focalizando a fraternidade entre irmãos adotados por uma lady e um falido lord inglês, em torno do mistério de uma joia preciosa que desaparece. Sentindo-se culpados, fogem para a legião estrangeira, onde correrão muito perigo. O título do romance em que se baseia o filme, Beau Geste, em francês, Belo Gesto ou Gesto Nobre, vem da cena em que um dos irmãos conta em uma carta que, quando criança, protegia a Lady, roubando a joia, sabendo que era falsa e que a verdadeira teria sido vendida, revelando que na ocasião presenciou tudo escondido em uma armadura. Houve várias versões dessa história, mas esta, sem dúvida, é a melhor. O ano de 1939 foi muito bom para o cinema, e este filmaço está entre os principais. Mais um filme para ser aplaudido de pé. Uma publicação maliciosa de um jornal anuncia em uma carta o suicídio de um desconhecido na véspera de Natal em protesto à corrupção e à miséria. Após uma enorme repercussão, o jornal escolhe um vagabundo, personagem de Gary Cooper, como o autor da famigerada carta. A belíssima Barbara Stanwyck interpreta a repórter responsável pelo anúncio fictício. Ela sustenta a continuação da farsa, mas acaba se apaixonando por ele e desiste de tudo. O mendigo manipulado reage quando percebe a trama. Uma história simples, do gênio Frank Capra. Irresistível. Uma mistura de humor, drama e sentimentalismo. Um clássico. O filme Sargento York foi uma sensação e a maior bilheteria de 1941. Gary Cooper incorpora o herói da Primeira Guerra Mundial, Alvin York, um pacato lavrador vencedor em concursos de tiro ao alvo. É chamado para servir ao exército logo no início da Primeira Guerra, mas resiste por motivos religiosos. Walter Brennan interpreta o pastor que o aconselha a se alistar no exército. No front, na França, ele consegue sozinho uma façanha, com apenas 28 tiros, matar 28 alemães e capturar outros 132 soldados, tendo sido condecorado e promovido a sargento. O filme aborda mais o patriotismo do que a guerra e tem um ótimo roteiro, belíssima trilha sonora e a perfeita direção de Howard Hawks. Gary deu um banho de interpretação e ganhou o Oscar de melhor ator. Foi o seu papel favorito e o mais memorável.
comédia romântica que se mistura ao clima de filmes noir. Jovem e ingênuo professor habita uma fundação junto com outros professores de meia idade, onde se esconde para fugir da polícia uma sexy cantora namorada de um criminoso. A situação fica complicada quando ele se envolve com ela. O filme traz Gary Cooper e Barbara Stanwyck, ambos em seu auge. Roteiro inteligente, situações malucas, engraçadas, elenco talentoso, personagens carismáticos e cenas inesquecíveis. Dirigido por Howard Hawks e roteiro de Billy Wilder. Bola de Fogo é um filme leve, com um romantismo discreto e um humor de bom gosto. Clássico do gênero, que encanta e emociona. Gary Cooper e Ingrid Bergman foram especialmente escolhidos pelo autor Ernest Hemingway para os papéis principais. Vivem uma aventura durante a Guerra Civil Espanhola contra os fascistas. Ele, um americano das Brigadas Internacionais, engenheiro de explosivos, e ela, uma jovem guerrilheira. Ambos, em meio às dificuldades da missão das forças republicanas, se apaixonam. Maravilhosa produção de Sam Wood, que também dirigiu, e ótima direção de arte, transformando o relevo montanhoso do ambiente de guerra em uma linda fotografia de uma beleza árida. E deixa também uma frase inesquecível do cinema: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Lindo filme, imperdível. Esse clássico absoluto tornou-se um dos faroestes favoritos de todos os tempos. Corajoso xerife do Velho Oeste, Gary Cooper, no mesmo dia de seu casamento, fica sozinho em um duelo contra uma gangue de bandidos querendo vingança. Grace Kelly faz sua noiva. Ele estava com 51 anos e ela 22. O roteiro, a montagem e a direção tiveram um grande êxito, mostrando um excelente ritmo. Marcou uma inovação de uma narrativa em tempo real. O tempo passado no enredo se encaixa na projeção da tela, uma configuração realista. Este admirável filme, vencedor do Oscar em 4 categorias, incluindo a de melhor ator para Gary, além das indicações nas categorias de melhor direção, filme e roteiro. Com um grande elenco, foi o maior sucesso de sua carreira. Billy Wilder, um cineasta romântico, produziu e dirigiu uma trama simples que funcionou muito bem e se tornou um romance sofisticado e maliciosamente enigmático. Em Paris, uma moça sonhadora, personagem de Audrey Hepburn, se encanta com um velho rico mulherengo, personagem de Gary Cooper, quando vai avisá-lo de que o marido de sua amante o procura com intenção de matá-lo.
Ela procura lhe provocar ciúmes e a partir daí se inicia uma intriga de encontros amorosos. Ele contrata um detetive para espioná-la, porém não sabe que se trata do pai dela, vivido por Maurice Chevalier. Amor na Tarde é um filme cativante, uma açucarada aventura amorosa bem-humorada, com direção primorosa e uma trilha sonora apaixonante. Não foi bem aceito nos Estados Unidos, mas foi uma sensação na Europa. Veronica Balfe foi a única esposa de Gary Cooper. Casaram-se em 1933. Apesar de uma imagem de bonachão na tela, ele era um mulherengo implacável na vida real, mesmo estando casado com uma fiel esposa. Teve inúmeros romances com várias estrelas, entre elas Chulula Bankhead, Evelyn Brand, Clara Bow, Lupe Vélez, Lorraine Chenel, Gisele Pascal, Marlene Dietrich, a Condessa Dorothy de Frassel, a figurinista Irene Lentz, Carol Lombard, Ingrid Bergman, Gina Lollobrigida, Anita Ekberg, Patricia Neal e Grace Kelly. Apesar de seu simbolismo masculino, há rumores de romances homossexuais com o ator Anderson Lawler, o fotógrafo Cecil Beaton e o escritor Ernest Hemingway, mas ficaram na especulação. Em 1951, Gary separou-se legalmente da esposa, porém, o desconforto de um delicado relacionamento familiar fez com que se reconciliassem em 1953, permanecendo juntos até a morte dele. Tiveram uma única filha, a atriz Maria Cooper, nascida em 1937. Durante sua carreira, manteve na tela um caráter forte nos filmes de faroeste, mas também do herói americano ideal. Uma masculinidade tranquila e penetrantes olhos azuis, com simpatia e simplicidade. Muito popular e amado pela imagem inalterável de galã, demonstrava fala mansa, olhar sério e perplexo, em uma trajetória que o fizeram único. Um protagonista humano, tímido e fiel. Uma imagem construída nos clássicos O Galante Mr. Deeds, Adorável Vagabundo e Sargento York. Recebeu 5 indicações do Oscar de melhor ator, vencendo em 2 premiações. Sargento York em 1941 e Matar ou Morrer em 1952. Em 1961, foi homenageado com um Oscar honorário por sua carreira e reputação internacional. Mas, impossibilitado de receber o prêmio devido ao seu estado de saúde, pediu ao grande amigo, o ator James Stewart, que comparecesse em seu lugar, que o fez visivelmente emocionado. Após a cerimônia, Gary foi alvo de inúmeras mensagens de solidariedade de personalidades que incluíam o Papa João XXIII, Pablo Picasso, Rainha Elizabeth II, o ex-presidente Eisenhower e o recém-empossado presidente Kennedy.
Após apenas 3 semanas, faleceu em Los Angeles, onde foi sepultado, mas em 1974 seu corpo foi removido para o cemitério do Sagrado Coração em Southampton, Nova York, perto de sua família. Gary Cooper atuou em 107 filmes em uma carreira que durou 38 anos e foi protagonista em 82 deles.